Boa noite, meus irmãos. O assunto que nós vamos falar nesta noite, ele é de maior conhecimento do universo feminino, ele é de maior conhecimento das mulheres. O ato de se embelezar. Os homens, eles estão, nos nossos dias, cada vez mais vaidosos também, mas eu creio que esse assunto, ele é mais específico ainda, ele é de maior conhecimento das mulheres. E esse assunto, ele é tratado como uma metáfora na palavra de Deus para falar da nossa responsabilidade no que diz respeito ao Evangelho. Então, assim como as mulheres, elas estão sempre preocupadas em se tornarem, se parecerem mais belas, através de maquiagens, através de adornos, joias, bijuterias, que seja, a Bíblia nos diz que nós devemos encarar o Evangelho de tal forma que seja a nossa preocupação embelezá-lo neste mundo. Mas com uma diferença. Porque quando nós falamos do nosso embelezamento, maquiagens, por exemplo, a gente está falando de cobrir nossas imperfeições. Talvez as meninas mais novas que usam a maquiagem para cobrir as espinhas, as mulheres já tentam cobrir os sinais da idade, isso é normal, faz parte da vida. Mas quando a Bíblia usa essa metáfora para dizer a respeito de embelezar o Evangelho, é lógico que a Bíblia não está falando que o Evangelho ele possui imperfeições que precisam ser cobertas. Não é disso que a Bíblia diz. Pelo contrário, quando a Bíblia diz da nossa responsabilidade em embelezar o Evangelho, significa justamente permitir que o ensino do Evangelho retire as nossas imperfeições, para que então o Evangelho ele seja atrativo ao mundo, por causa das nossas atitudes, por causa da nossa conduta, enfim, por causa da maneira como nós vivemos. Então nós vamos pensar hoje sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade que Deus deu para cada filho seu, de brilhar neste mundo a beleza do Evangelho. E para isso nós vamos pensar na carta de Paulo a Tito. Abra por favor a sua Bíblia. Na carta de Tito, nós vamos ler no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10. Pensando sobre esse tema, embelezar o Evangelho. Tito 2, versículos 1 a 10. Tito 2, 1 a 10, acompanhe por favor. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, elas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Irmãos, neste texto aqui, a preocupação central do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, é que ele ensinasse a igreja, para que a igreja pudesse viver de tal modo que tornasse o Evangelho belo.
No versículo 1, quando ele diz: Tito, você deve falar o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo ele já havia falado antes, no versículo 11 do capítulo 1, que existiam adversários, que existiam falsos mestres rondando a igreja. E esses falsos mestres, eles estavam falando o que não convém. E Paulo diz: mas você não, Tito, você seja diferente. Você tem que dizer o que convém à doutrina, ao ensino. E aí, ele vai dizer no versículo 5, que todo o propósito de todo esse ensino é que a palavra de Deus, a doutrina, não seja difamada, literalmente, não seja blasfemada, que não seja faladas mentiras a respeito da doutrina por causa do comportamento da igreja. E no versículo 10 ele conclui o propósito de todo esse ensino. Ele diz: é para que a doutrina, o ensino de Deus, o nosso Salvador, seja atraente, literalmente, seja adornado, seja embelezado. Então esse é o propósito de Paulo, escrevendo esse trecho da carta dele a Tito. E esse texto ele nos ensina que embelezar o evangelho significa então brilhar a sua beleza, tanto na igreja como no mundo. Embelezar o evangelho não significa torná-lo mais atrativo a partir de adereços, a partir de joias, na metáfora que Paulo usa, porque o evangelho em si, ele já é belo. Na verdade, ele significa que nós é que devemos usar as joias, os adornos do evangelho, para que neste mundo tão feio, nas suas práticas, nas suas condutas, na sua ética, neste mundo tão feio, o evangelho possa ser visto como belo, como atraente. Então Paulo ele vai dar aqui para a igreja e para nós algumas joias, alguns adornos que nós que temos essa missão de embelezar o evangelho devemos vestir. Devemos estar preocupados em vestir essas joias da doutrina que Paulo nos coloca. E a primeira joia que Paulo nos coloca é justamente o desejo por maturidade. Nos versículos 2 e 3, Paulo está dando o exemplo de homens e mulheres que alcançaram a maturidade, como que colocando para nós qual é o nosso alvo, o que nós devemos perseguir a maturidade. E Paulo descreve as características de alguém que alcançou a maturidade a partir da doutrina do evangelho. Primeiramente, falando dos homens, ele fala de uma série de características. Eu quero frisar uma aqui, que como nós vamos perceber, essa característica se torna importante, se torna central em tudo isso que Paulo está dizendo, é a sensatez. Sensatez, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, significa literalmente uma mente saudável, uma mente que é sã, uma mente que já conhece a palavra de Deus, as doutrinas de Deus, de tal forma que ela não se deixa conduzir por suas emoções, ela não se deixa conduzir por suas mágoas, por seus desejos de vingança, não se deixa conduzir pelos seus desejos pecaminosos, mas é uma mente que consegue controlar sobre esses desejos, sobre essas emoções, porque ela sabe o que é certo. E a partir disso, ela conduz então a sua vida, as suas atitudes, não pelo que ela quer, mas pelo que ela sabe que é certo, a partir da doutrina, a partir da palavra de Deus. E Paulo diz que os mais velhos, eles têm que ser esse padrão de sensatez, de mente sã, mente saudável. Eu queria destacar, vocês vão ver que vai ficar importante para o nosso entendimento, apenas essa palavra, que no grego, ela é a palavra sofron, uma mente saudável. Paulo ele descreve outras características, por exemplo, ele diz que os mais velhos, eles têm que ser moderados, ou seja, ter uma vida em ordem, uma vida que não é desregrada, uma vida que sabe quais são as prioridades de cada momento, uma vida que é organizada com o tempo, com as finanças, com a família. Essa é a ideia. Diz que os mais velhos têm que ser respeitáveis. Os mais velhos precisam ser honrados, precisam ser pessoas que são dignas do nosso respeito. Paulo diz, essa é a maturidade do evangelho. Eles têm que ser sadios na fé, sabem o que creem, no amor uns aos outros, comunhão, na perseverança.
Precisam ser homens que já demonstraram através da sua vida, que passaram por inúmeros momentos difíceis, mas permaneceram fiéis, sadios na perseverança. Mas acima de tudo, o nosso foco, ele tem que ser sensato, sofram. Uma mente saudável, uma mente equilibrada, uma mente que domina, porque é iluminada e madura na palavra de Deus, domina sobre os seus desejos e sobre as suas emoções. Esse é o alvo da maturidade para os homens. Este é o alvo que nós temos que perseguir. E que não é fácil. Ser moderado, ter uma vida em ordem, saber o lugar do lazer, o lugar do trabalho, o momento de priorizar a família, saber as coisas certas, ter a vida em ordem não é fácil. Ser alguém sensato, ter a cabeça no lugar nos momentos difíceis da vida, nas escolhas que eu tenho que tomar. Sensatez. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, e eu fui visitar esse amigo meu, um amigo cristão, e nós crescemos juntos na igreja. Na época eu ainda não tinha me casado, eu estava noivo, e ele já era casado recentemente, talvez 1 ano de casado. E naquele momento eu estava ali com ele, a esposa dele foi dormir, a gente continuou conversando na madrugada, e a gente foi jogar um videogame. E enquanto nós jogávamos videogame, e ele se deu bem na vida até então, tem se dado bem na vida, conseguiu um bom emprego, tem ganhado um dinheiro razoável. E ele falou isso comigo: Vitor, sabe o que é o mais legal de ter me formado? Estou casado, estou com a minha vida. Uma conversa descontraída, claro, mas ele falou: eu posso jogar videogame até a hora que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Isso que é o bom de ter se tornado um homem, será? Será que consegui o meu alvo? Cheguei ao meu alvo? E quando vier os filhos, talvez, o que eu vou ter para ensiná-lo com esse tipo de prioridade? Mas coloquei no meu coração a vontade de conquistar o que eu pensei que eu deveria conquistar, para que então eu possa fazer tudo aquilo que eu quero fazer. E posso aproveitar, satisfazer meus desejos, satisfazer minhas vontades. Não é isso que Paulo diz. Não é este o exemplo de um homem maduro. Não é este o exemplo de alguém que quer embelezar a doutrina de Deus. Por outro lado, algum tempo atrás também, eu estava conversando com um homem que estava com problemas com a sua filha, adolescente. E aquele homem abriu o coração para mim dizendo: olha, Vitor, eu não sei o que fazer. Eu me converti, eu já estava casado com meus filhos, e agora eu estou vendo os desafios, porque eu achava que era suficiente trabalhar e trazer dinheiro para minha casa, e eu sou bom nisso, eu consigo fazer isso, eu não estou em dívidas, e a minha vida está em ordem financeiramente falando, mas eu estou percebendo que isso não é suficiente, eu estou percebendo que existem lacunas faltando, e pouco a pouco a gente foi trabalhando juntos, com algumas prioridades que deveriam ser colocadas na sua vida. Primeiramente, a prioridade da sua vida devocional pessoal, o seu relacionamento pessoal com Deus. Depois, a prioridade daquele homem assumir a postura como líder espiritual na sua casa, fazendo pequenos cultos domésticos, nada de tão difícil. Ler alguns versículos, orar pela sua esposa, suas filhas. E foi bonito de ver aquele homem crescendo na graça de Deus, entendendo qual era o alvo para a vida dele. Novos desafios chegaram. A partir disso surgiram novos desafios que já estavam lá, mas que não eram tão perceptíveis. Desafios no seu casamento. E aquele homem, ele buscou crescer apoiado na graça de Deus, não nas suas forças, na graça de Deus, crescendo, entendendo que precisava ter uma mente saudável, ter a sua vida em ordem, saber o lugar das prioridades. A sua filha começou a honrá-lo e admirá-lo como antes ela não fazia. Começou a ver diálogo, coisa que ele não tinha com a sua filha, coisa que ele não conseguia ter, buscando prioridades, de acordo com aquilo que ele compreendeu na palavra de Deus. O alvo de alguém maduro não é simplesmente conquistar aquilo que eu quero para então eu faça aquilo que eu desejo. Não. E Paulo diz: este é o alvo. Mas ele fala das mulheres, ele fala que as mulheres, elas têm que ser
reverentes na sua maneira de viver. Literalmente, Paulo diz, as mulheres têm que ter um comportamento consagrado. Na verdade, de maneira mais literal aqui, Paulo diz, as mulheres têm que ter um comportamento sagrado. A vida das mulheres mais velhas, aquelas que alcançaram a maturidade e a sensatez, tem que ser uma vida de piedade, uma vida de constante culto a Deus, uma vida vivida na presença de Deus. E Paulo usa aqui 2 exemplos disso, exemplos de língua e exemplos de conduta. Paulo diz, elas não podem ser caluniadoras. Literalmente, elas não podem ser diabólicas. É isso que ele diz. Cuidado com a língua, cuidado com as palavras, cuidado com as mentiras, as fofocas, cuidado. E Paulo diz, elas têm que ter uma vida regrada, elas não podem ser escravizadas por muito vinho, e se assim for, elas serão capazes de ensinar o que é bom, elas serão exemplos de boa conduta, elas serão marcas na igreja de mulheres que alcançaram a maturidade e que, portanto, podem ser imitadas. Elas serão mestras do bem, elas serão capazes de ensinar o que é bom. Quantas vezes, e mais vezes do que eu penso que deveria, eu vejo mulheres criticando seus maridos. E muitas vezes eu não conheço o marido, mas a imagem que eu tenho do marido é ruim, é negativa pelo que a mulher fala do marido. No livro de Provérbios 31, falando da mulher virtuosa, o marido, ele é honrado na cidade por causa da sua esposa. E aqui, essa sabedoria que Paulo diz, sabedoria com a língua, sabedoria com a conduta. Temos nossas dificuldades, precisamos crescer na graça de Deus, sabendo qual é o nosso alvo, desejar a maturidade. Paulo diz, esse desejo por maturidade precisa estar latente, se nós queremos embelezar o evangelho neste mundo, saber qual é o alvo de Deus para nós e buscar este alvo, desejar a maturidade, desejar a sensatez, conhecer a doutrina de tal maneira que esse conhecimento ele possa desaguar em práticas, em condutas, em atitude. Aliás, essa é a marca desse parágrafo. O conhecimento da doutrina se demonstrando em atitudes piedosas. Conhecimento e prática caminhando juntos. Desejo por maturidade. Em segundo lugar, a segunda joia que nós devemos usar para embelezar o evangelho, seguir bons exemplos. A conclusão, na verdade, o propósito das mulheres serem sábias, sensatas, seria justamente ensinar as mais jovens. Ele diz assim, elas poderão ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes, puras, ocupadas em casa, bondosas, sujeitas aos maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando Paulo diz ensinar as mais jovens, é interessante que o verbo que Paulo usa aqui é um verbo extremamente raro. Na verdade, é um verbo que só acontece nesse texto aqui. Porque na língua do grego antigo existiam principalmente 2 verbos para falar do ensino. Era o verbo didasco, de onde a gente conhece a palavra didática. Era o verbo paideu, que vinha de um substantivo que a gente também conhece, o paidagogos, de onde a gente conhece a palavra pedagogia. E esses verbos tinham nuances diferentes, mas eram os verbos mais comuns utilizados para dizer ensinar. Mas quando Paulo usa aqui, ele diz o seguinte, elas deverão orientar, ensinar. Paulo usa um verbo extremamente raro, ele usa o verbo sofronizo, que vem do sofron, sensato. Então o que Paulo está querendo dizer, as mais velhas têm que ensinar a sensatez às mais jovens. E é interessante porque ele diz que as mais jovens, elas têm que ser sensatas, prudentes, aqui na tradução que eu li, sensatas, sofram. E ele fala no versículo 6, encorajem os mais jovens a serem prudentes, sensatos, sofram. É interessante porque parece
que tanto os mais jovens na idade, quanto algumas vezes os mais jovens na fé, eles têm a tendência à insensatez, a tendência de não serem conduzidos por uma mente madura e sábia na doutrina, mas por aquilo que suas emoções dizem. E antigamente eu me surpreendia com isso, hoje eu já não me surpreendo mais. Porque às vezes aquele adolescente que vem falar com você com o coração jubiloso na presença de Deus, e ele fala: eu estou vivendo um momento especial com Deus, e Deus é tão real para mim, e eu estou fazendo a diferença na minha escola, e eu no meu devocional, meu coração arde, quando eu falo com Deus, quando eu oro, quando eu abro a minha Bíblia. E de repente 2 semanas depois, acho que Deus não existe, parece que eu oro, não acontece nada, e parece que nas minhas tentações eu já não tenho mais força, e oscila de acordo com as suas emoções, porque ainda não aprendeu com profundidade a verdade, e ainda não aprendeu que as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas condutas não são baseadas nas minhas emoções e nas minhas vontades, mas naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro. E Paulo diz: as mais velhas, os mais velhos têm que ensinar os mais jovens, têm que fazer esse sofronismo, ensinar essa sensatez, balançar. Aprenda a sensatez, aprenda o que é certo, guie a sua vida a partir do que é certo. E nisso, Paulo chama atenção para o corpo. É interessante como Paulo coloca essa responsabilidade com as moças mais jovens a partir das mulheres. Paulo diz: Tito, no seu papel pastoral, Tito, você como homem, ensine os moços. As moças, procure mulheres mais velhas que possam ensiná-las. E ele dá a ideia desse uns aos outros, desse discipulado mútuo, dessa ideia de que nós precisamos nutrir no nosso coração essa humildade de saber que precisamos seguir bons exemplos. Todos nós ainda temos o que crescer, todos nós precisamos imitar a carreira de alguém, todos nós precisamos olhar para pessoas que nós vemos, que são mais sábias que nós, pessoas que já estão mais adiante na fé, na maturidade, e que nós possamos nos espelhar. Isso é um privilégio que a igreja tem, e nós precisamos fazer uso disso, nós precisamos desejar seguir bons exemplos, olhar pessoas que nós possamos imitar a sua fé, porque elas refletem a Cristo de uma maneira mais madura. Seguir bons exemplos, aprender a sensatez de pessoas mais sábias. Essa é a segunda joia. A terceira joia que Paulo nos coloca aqui é: seja você mesmo um bom exemplo. Seja você mesmo um bom exemplo. Paulo fala para Tito: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Talvez você tenha lido numa tradução mais antiga que diz: Tito, você deve se tornar um padrão de boas obras. Essa é a ideia. Tito, você tem que ser uma marca fiel, digna de boas obras, de bons comportamentos. É lógico que Paulo está falando aqui do papel pastoral, da responsabilidade pastoral de Tito. Realmente, o pastor, ele tem que ser aquele que já adquiriu uma maturidade tal que a igreja pode se espelhar na vida dele, porque ele já consegue iluminar Cristo em diferentes facetas da sua vida. De maneira que ele já conseguiu uma sensatez, de maneira que ele já caminha de forma mais perseverante no Evangelho. Mas isso não é uma responsabilidade somente do pastor, isso é um alvo para todos os cristãos, ser um padrão. Neste mundo tão caído, neste mundo tão corrupto, tão corrompido, sermos pessoas que vamos brilhar a beleza do Evangelho, vamos apresentar uma conduta fiel, digna, verdadeira, a partir da palavra de Deus. E Paulo diz: porque existem adversários, porque o inimigo ele vai sempre se levantar contra quando nós tentamos brilhar a beleza do Evangelho, e eles precisam ser silenciados, Paulo diz. E mais uma vez, como que eles serão silenciados? A partir desse casamento entre doutrina e prática. Paulo diz: seja padrão de boas obras, prática, comportamento. Mas ele diz: na doutrina, demonstre integridade, seriedade, linguagem sadia, etc. Esse casamento, na maturidade cristã,
que nós devemos perseguir entre um conhecimento profundo da palavra, que se reflita em atitudes, em marcas de boas obras. Eu tinha um professor que falava que ortodoxia não vale nada sem ortopraxia. Não adianta nada ser ortodoxo, religioso, sei muito, mas a prática está dissociada desse conhecimento. E Paulo fala: Tito, você tem que ser um padrão. Você tem que ser o padrão. Quando Satanás se levantar com seus servos, com os inimigos, com aqueles que perseguem e falam mal da fé, e ele vai tentar te envergonhar, Tito. Ele vai tentar envergonhar a igreja. Mas na verdade, ele é quem tem que ser silenciado, envergonhado, calado, por causa das suas práticas, da sua conduta e através do seu conhecimento saudável da doutrina. Foi para isso que Cristo nos salvou, para que sejamos marcas do Evangelho, exemplos do Evangelho, padrão de boas obras. Esse mundo está tão perdido. O mundo, ele já não tem exemplo de conduta, ele já não tem onde pisar, onde se basear para falar a respeito de casamento, para falar a respeito de conduta no trabalho, para falar a respeito de educação de filhos. E o que a Bíblia diz, nós precisamos ser exemplos, sabendo que esse é o alvo de Deus para nós, sabendo que não é nas nossas forças, sabendo que o Evangelho nos redime e nos ensina isso. Mas é a nossa responsabilidade brilhar a beleza do Evangelho, sendo exemplo onde quer que estejamos, inclusive no nosso nível de maturidade espiritual. Se Deus te salvou, independe se você já é alguém velho de igreja, se você é um novo convertido, onde quer que você esteja, em alguma medida, você já consegue, você já pode ser um exemplo de boas obras, um exemplo da doutrina fiel e verdadeira. Precisamos abraçar esse desejo e essa responsabilidade. Em último lugar, Paulo diz que o último adorno, a última joia que nós usamos para embelezar o Evangelho é a demonstração de fidelidade e submissão, ou de uma submissão fiel, poderíamos dizer. É interessante que em outras cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, Colossenses, Efésios, ele vai falar de instruções tanto para os servos, os escravos, como para os senhores, os donos dos escravos. Mas aqui em Tito, nós só vemos instruções para os servos, nós não vemos instruções para os senhores. Se fôssemos contemporaneizar, diríamos que vemos instruções aqui somente para os empregados e não para os patrões. Mas a marca do que Paulo diz, olha, os trabalhadores, os servos, os escravos, eles têm que demonstrar uma submissão fiel, porque eles desejam embelezar o Evangelho. Paulo diz, eles têm que se submeterem em tudo aos seus senhores, uma obediência total, uma disposição do coração de reconhecer o princípio da autoridade. Procurem agradá-los em tudo, mais uma vez a motivação interior do coração para o trabalho. Paulo diz, dar motivo de prazer, dar motivo de satisfação para aquele que é autoridade sobre você. Não simplesmente por servir essa pessoa, mas por saber que fazendo isso eu estou embelezando o Evangelho. Paulo diz, não sejam respondões, a ideia de falar contra, tudo discutir, toda hora ter uma ideia contrária. Eu percebo que muitos adolescentes fazem isso com os pais, quando se acham mais inteligentes que os pais, e o pai passa uma direção para a sua vida, e ele sempre tem uma resposta para tentar calar o pai. Mas talvez se referindo aqui também ao mercado de trabalho, porque está falando de escravos, de servos, possivelmente os servos domésticos, nesse contexto aqui. Não roubem, a ideia de pequenos delitos, pequenas falhas de caráter. Talvez aquele pequenino tempo no seu trabalho que você é improdutivo, em que você deveria estar trabalhando, mas você está nas redes sociais. A ideia desse não roubem aqui são os pequeninos delitos, as pequeninas falhas. Tenham integridade plena. E tudo isso
com a motivação, no versículo 10, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Essa submissão fiel, ela não tem a ver com o caráter dos nossos patrões. Ela tem a ver com a vontade de embelezar o Evangelho. Ela tem a ver com a motivação de brilhar o Evangelho. Nas responsabilidades que Deus tem nos permitido assumirmos. Mas aquela aula chata, eu tenho que ficar acordado. Meu professor não merece. Não é pelo professor. Mas o meu patrão, ele não é tão humano. Pelo contrário, não é pelo patrão. Mas o meu pai, a minha mãe, ele não compreende o meu coração. Como é que eu vou me submeter? Ele não é digno da minha submissão. Não é pelo seu pai, não é pela sua mãe. É pela vontade de brilhar o Evangelho neste mundo em trevas, neste mundo carente de um padrão de verdade que nós só encontramos na palavra de Deus. E é interessante como o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessas orientações práticas, essas orientações cotidianas, que abarcam tanto o convívio interno da igreja, como o convívio de cada membro no mundo. E eu percebo, no meu entendimento na carta de Tito, que esse ensino, ele é central na carta de Tito. Porque Paulo, quando ele deixa Tito lá em Creta, ele fala no versículo 5 do capítulo 1, Tito, eu te deixei aí, porque você precisa colocar em ordem essa igreja. Tem muita coisa ainda faltando. Essa igreja, ela não está sabendo viver as marcas do Evangelho. Ela não está sabendo viver de uma maneira piedosa. E Paulo diz, em primeiro lugar, a partir do versículo 5, olha, constitua pastores fiéis. E ele vai falando nos versículos seguintes como devem ser as marcas do caráter dos pastores. E Paulo vai dizer o motivo sobre isso a partir do versículo 9 e 10 aqui. Porque existem adversários. Existem pessoas levantando ensinos que estão rondando a igreja. Eles precisam ser calados. E logo em seguida, Paulo fala deste ensino que nós lemos nessa noite. O ensino de embelezar o Evangelho, que tem tudo a ver com um profundo conhecimento da doutrina, aplicado a uma vida prática. Mas o que Paulo deixa claro é que esse ensino cotidiano, corriqueiro, tem a ver com o dia a dia, nas nossas casas, o dia a dia nos nossos trabalhos, a nossa motivação, comportamento e relacionamentos na igreja. Isso tudo está relacionado à nossa salvação eterna. Porque todos esses ensinos, Paulo diz, estão relacionados à graça. Ele diz no versículo 11, porque a graça salvadora de Deus, ela se manifestou a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver prática, de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, embelezar o Evangelho significa pequenas atitudes do nosso dia a dia, mas que têm um significado eterno, porque estão relacionadas à nossa salvação conquistada por Cristo, e que a cada dia Ele tem nos ensinado a buscar a sensatez, a buscar a maturidade, a buscar o comprometimento com a doutrina. O que esse texto nos ensina finalmente é que embelezar o Evangelho significa usar essas joias da doutrina, tanto no convívio da igreja, como no mundo, desejando a maturidade, compreendendo o que é a sensatez. Eu preciso chegar lá. Eu preciso compreender a doutrina de tal modo que ela inunde a minha maneira de viver. De tal modo que a doutrina que eu conheço, ela possa me iluminar em quais escolhas eu tomarei no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na organização do meu tempo, das minhas finanças, etc. Sensatez. E sendo assim, eu sou guiado não pelas minhas emoções, não pelas minhas mágoas, não pelas minhas amarguras, que sim, vão tentar o meu coração. Mas o que me guia é a palavra de Deus. E para isso, preciso seguir bons exemplos. Para isso, preciso entender e ter a humildade de que sozinho talvez seja muito mais difícil. E olhar em pessoas
já estão mais à frente, e segui-los, e buscar conselhos, e me envolver num discipulado, olhar pessoas que têm marca de caráter, e seguir essas pessoas, mas sem me esquecer que eu também tenho a responsabilidade, não importa em qual momento eu esteja na minha vida espiritual, a responsabilidade de ser também uma marca da doutrina. E nas responsabilidades que Deus tem me confiado, em casa, trabalho, escola, demonstrando uma submissão fiel ao Senhor em primeiro lugar, e que se demonstra nas autoridades, porque isso não depende do merecimento das autoridades, mas depende da minha motivação de embelezar o Evangelho nesse mundo tomado de feiura, tomado de pecado. Que o Senhor assim nos abençoe. Te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, o Senhor enviou seu Filho, que morreu por nós naquela cruz, e através da sua morte, nos dá libertação da condenação e libertação da escravidão dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios maus desejos. E nós te louvamos por isso, Senhor. E te louvamos porque com a salvação o Senhor também não nos deixa acomodados, mas o Senhor nos chama a crescer, o Senhor nos chama a maturidade, o Senhor nos chama a brilhar a beleza da doutrina, a beleza da Tua palavra neste mundo. E nós queremos nos engajar nisto, ó Senhor. Que o Senhor nos ajude, pela Tua graça, a observarmos, Senhor, a sensatez que o Senhor espera de nós. E que assim, enxergando este alvo na Tua graça, nós possamos crescer cada vez mais, a ponto de podermos brilhar o Teu Evangelho no mundo, brilhar o Teu Evangelho na Tua igreja, nos tornando cada vez mais marcas de caráter, de piedade, ajudando uns aos outros, crescendo na Tua luz, crescendo na Tua santidade. Realize isso em nós, pelo Teu poder. Ensina-nos a cada dia, pela Tua graça, pois nós confiamos no nome do nosso Salvador Jesus, ó Deus. Amém.